Tela da Band, veja! O STJD julgou mais 8 jogadores por causa do envolvimento no caso de manipulação de partidas. Como previsto, as penas vão das mais brandas às mais duras. Cada ato praticado ele vai responder. Então nós temos uma multa limitada no máximo de R$100 mil, mas se ele praticou 3 atos, ele pode receber a multa de R$100 mil por ato. Ele pode ser suspenso até 720 dias e ele também pode, na reincidência, ser eliminado. Esse último, o banimento do futebol, é aplicado aos jogadores que aliciaram outros atletas para participar do esquema. Caso do meia Gabriel Tota, ex-Ipiranga, e do goleiro Matheus Gomes. Eles receberam ainda multa de R$30 e R$10 mil, respectivamente. Paulo Miranda, atualmente sem clube, recebeu 1.000 dias de suspensão, além de R$70 mil de multa. Moraes, hoje na Aparecidense, foi punido com multa de R$55 mil e 760 dias de afastamento. Kevin Lomônaco, do Bragantino, e Fernando Neto, do São Bernardo, receberam 380 dias de suspensão. Kevin foi multado em R$25 mil e Fernando Neto em R$15 mil. A pena mais branda foi a de Eduardo Bauerman, zagueiro do Santos. Apenas 12 jogos de suspensão. Igor Cariús foi absolvido. Os auditores do STJD entenderam não haver provas suficientes sobre a atuação do lateral no esquema de manipulação. A pena de Eduardo Bauerman foi a mais leve. Isso porque os julgadores mudaram o enquadramento dos atos do zagueiro. Inicialmente, ele foi denunciado por prejudicar o clube em troca de vantagem. Mas no julgamento, o caso foi reclassificado para contrariar a ética esportiva, o que prevê uma punição diferente. Como Bauerman não cumpriu o combinado com os apostadores e ainda devolveu o dinheiro, ele levou 12 jogos de suspensão. Eu trabalhei puro nas últimas semanas na construção desse bloco. O caso continua em andamento na Justiça Comum. Para todos os atletas, a decisão do STJD cabe recurso, já que foi em primeira instância. No início da semana, Romário foi banido do futebol e Gabriel Domingos recebeu uma suspensão de 720 dias. Os dois atuavam pelo Vila Nova quando participaram do esquema. É que eu até chamei a questão do clássico, mas o André Salles, meu editor-chefe, falou: Everton, vamos falar desse assunto primeiro aqui, que é um assunto importante, porque não teve pena pesada para jogador de time grande, né? Porque, veja bem, respeito ao profissional, respeito à importância que ele deve ter para a família dele e tal, todo mundo tem que ter. Mas e o respeito à instituição, à torcida? E o respeito à ética no futebol, no esporte, aliás, na vida. Então, se o cara se envolveu, a punição dele na justiça desportiva foi, ó, uma delícia, docinha. Estou falando do Bauerman. Agora, vamos ver na justiça comum como é que as coisas vão caminhar. Ou caminhar. Porque, eu, sinceramente, independentemente de ser o Bauerman, de ser o Zé, o Pedro, não interessa. Teve envolvimento? Teve. Forjou? Forjou. Chamou mais gente? Chamou. Participou de alguma forma? Participou. Então, tchau, irmão. Tchau. Porque se a pena é gostosa, é levinha, doce, vai valer a pena para outros que quiserem participar dessa merda aí. Elton Novaes, você ficou revoltado, hein? Não, assim, muito me assustou a condição das penas, né? Porque a gente vê jogadores de times bem pequenos que estão lá na Série D, né? Como a Presidense, serem banidos. E o Bauerman, que também teve a confirmação da participação, teve até aqueles diálogos, né, que foram expostos, que escandalizou todo mundo, deixou todo mundo assim chocado com a forma que foi o trato, né, desse contato para ter essa absurda negociação, né, de manipulação de resultados. Então isso choca a gente. A gente vê que a justiça, ela meio que faz uma balança no peso de determinados clubes e de determinados personagens, porque é essa a falta do entendimento. Ou melhor, precisa ter um esclarecimento melhor da justiça nesse ponto,
para a gente entender o porquê jogadores foram banidos e porquê jogadores que tiveram também essa confirmação e essa explanação teve uma pena de 12 jogos. Aí a gente vai ter cenas dos próximos capítulos nessa sequência aí. Diga, Thiagão. Eu talvez tenha uma opinião um pouco impopular em relação a isso, que eu sou sempre contra o banimento dos caras. Eu acho que todos eles têm que ser punidos. Punidos de forma veemente, de fato. Punidos com multa, punidos com um período sem jogar. Mas eu acho que eu sou contra o banimento. Eu acho que a boa parte deles sabem fazer isso, ou sabe fazer isso, na verdade, né, para ficar português correto. Boa parte desses atletas só sabe fazer isso, só sabe jogar futebol. Eles cometeram erros graves para mim, muito graves, porque eles lesaram os clubes que eles têm contrato, eles lesaram os organizadores das competições, eles lesaram as casas de apostas, mas esses caras não podem ser impedidos de trabalhar, na minha concepção. Eles, caso tenham cometido um crime, que eles paguem por isso, que eles fiquem presos por um tempo, que eles recebam multas pesadas, que eles fiquem um período longo sem jogar futebol. Mas eu acho que o banimento do esporte, cara, é um pouco pesado. Tá. Eu fico receoso de nós julgarmos esses caras com a mão um pouco pesada. O que eles fizeram é triste, cara. Tá. É lamentável, é absurdo. É desonesto. Desonesto. Tá. Só que criminoso. Criminoso. E assim, eu fico muito receoso de julgarmos com uma mão muito pesada. Não, mas quem julga não somos nós. É uma opinião sobre o que a gente imagina que pode acontecer. Assim, HG, tem uma situação importante. A legislação brasileira, ela nem sequer previa isso. A legislação desportiva, ela estabelece isso de forma muito rasa. Tiago, se não então, for exemplar, vai valer a pena continuar. Como assim? Se não for uma punição exemplar, vai valer a Cara, pena continuar. seria o exemplo, pra mim, de um crime na nossa sociedade da pena de morte. Eu sou o contrário. Então, beleza. Nossa, mas não tem nenhuma comparação. Não, é porque a questão é no âmbito desportivo. Ele não está sendo impedido de viver com a família, de trabalhar em outra atividade, de fazer com que ele bem entender. Não, senhor. Se amanhã as suas condições aqui de não poder atuar mais no jornalismo forem retiradas da sua vida, você vai fazer outra coisa. Cara, então, honestamente, eu entendo que... E eu chamo a atenção principalmente para o que o Elton pensou. Quem se envolveu e é de time grande... 12 jogos. Então, é isso, quem é de time pequeno, você vai Teve banir? Banimento. Então, a gente viu na reportagem que aconteceram banimentos e todos estavam envolvidos na mesma situação. Não tem o menos grave e o mais grave, não. Gente, é um crime. O que eles fizeram é um crime. Ok, beleza. Tem o menos grave e o mais grave. Vem cá, então, beleza. Você acompanhou todo o caso do Bauerman. Sim. Você leu as conversas confirmadas. O Bauerman chegou a falar, cara, aguarda mais um pouco que eu, no próximo jogo, eu tomo cartão. Pra não tomar a pressão do cara que ele tava tomando. Ele já tinha tentado tomar um cartão, só que foi no final do jogo e ele não sabia que não valia pra casa de aposta. As provas dele são muito pesadas. E aí eu vejo, então assim, pro Bauerman, que a gente leu as conversas dele e foi tão pesadas, foram pesadas, ele recebeu 12. Cara, eu nem quero ler a conversa do que foi banido. Sabe qual que é a questão? É assim, o judiciário, sem ser a justiça desportiva, fala o seguinte, né? Todos são iguais perante a lei. E a gente sabe que não é assim, não é friamente assim. Tô vendo que a justiça desportiva, neste caso, é pelo menos caminho. Todos não vão ser tratados iguais. Os casos não serão. E só para deixar bem claro, eu acho que no âmbito fora da justiça desportiva, as penas deveriam ser leves nesse caso. Agora, para mim, são atletas que mancharam de forma única o esporte em que eles praticavam e eu não vejo outro caminho a não ser o banimento. Ô Everton, e assim, primeiro boa tarde para todo mundo. E se não for uma punição exemplar nesse primeiro momento, vai passar a impressão de que vale a pena continuar manchando o esporte. Então, o Eduardo Bauerman, as conversas, as provas são bem claras, as provas que apareceram para a imprensa, que foram divulgadas, ele pegar 12 jogos apenas é mostrar que vale a pena continuar manchando o esporte, continuar indo nessa questão de aposta de forma irregular. Então,
nesse primeiro momento, que foi ali algo que chegou agora pra gente, situações que chegaram agora, precisa de punição exemplar para não acontecer mais. E tem uma questão que é necessário que a gente observe. Vamos imaginar que o Bauerman cumpre os 12 jogos, volta a atuar. Aí num jogo ele ganha um amarelo, daqui a pouco ele ganha mais um amarelo e é expulso. Aí no outro jogo, por razões óbvias, ele é zagueiro, ele ganha mais um amarelo ou é expulso. Aí no outro jogo ele faz um gol contra. Aí no outro jogo ele dá um passe para lateral quando não tem um lateral por ali. Aí a desconfiança... Eu estou falando de uma outra questão, tá? Estou fugindo da questão da punição e dizendo só o que pode acontecer, ou o que deve acontecer, porque o torcedor, a credibilidade dos jogadores envolvidos, a credibilidade foi pro esgoto, cara. Foi pro esgoto. E outra coisa, dificilmente ele vai ter sossego para jogar por causa disso, porque ele pegou a credibilidade dele e empurrou pro limbo mesmo. E aí, cara, vai virar chacota pra torcida adversária. Eu tô falando de problemas desse tamanho, tá? Eu tô fugindo da questão do STJD, entrando numa questão que é pessoal, é a questão dele, do que ele fez com a reputação dele. Aliás, eles fizeram, são vários envolvidos, né? O Luciano está lembrando aqui... Os áudios do Fernando Neto, que até jogaria no Cruzeiro em 2022, são impressionantes. Eu tentei falar de tudo com o árbitro, mas mesmo assim ele não me dava cartão. Cara, pois é. Eu xinguei ele de tal nome e não me dava cartão. E ele recebeu quanto? Dava carrinho. E qual foi a suspensão? Acho que 380. 380. E eu vou dizer uma coisa aqui, tá? Tem torcedor que quando quando de repente vai dar um palpite e tal, pega a média de cartão. Tem jogador que toma cartão demais, mas demais, passa muito do limite. Sim. Então, o Bauerman, por exemplo, é um cara que daqui a pouco ele volta a jogar. Cara, a credibilidade, a reputação dele foi pro limbo. Tô falando ele porque ele tá na tela e porque ele tomou 12 jogos enquanto outros foram banidos. A questão é que a maioria dos clubes não vai querer um cara desse. Ainda tem mais essa, né? Pensa, por exemplo, a situação do Richard. Não vai permanecer no Cruzeiro. O Cruzeiro busca uma forma de rescindir o contrato dele. E aí, quem quer o Richard? Mas O Ceará não aceita recebê-lo de volta. Inclusive, o Ceará vai usar essa situação como uma forma de não ter que pagar a dívida que ele tem. Isso porque eu sei, porque uma pessoa do Ceará me passou essa informação. Então, assim, a maioria desses jogadores, ele não vai ter oportunidade de jogar novamente. E não porque ele foi banido ou qualquer coisa, porque os clubes não vão querer contratar. A reputação que fica desses caras é assim, eu vou contratar um cara desse? A maioria não quer. E assim, eu entendo, e tô falando de coração, HG, que em muitas situações as pessoas merecem uma segunda oportunidade. Eu acho realmente isso. É muito triste o que eles fizeram. Eu acho repugnante, eu acho péssimo, revoltante. Eu fico chateado pelo tanto que eu amo futebol. Mas, cara, eu sempre tendo a dar uma segunda oportunidade para as pessoas. Não, eu também. Eu não acho que as pessoas mereçam, isso aqui você fez e agora já era. Só que no esporte tem que ser grave a punição. Não tô falando de banimento, tem que ser grave. É a forma como eu penso. Eu entendo que vocês pensem diferente, mas eu daria uma segunda oportunidade para os caras. Mas aí vamos lá. Só para encerrar o assunto que eu preciso tocar aqui. Só um detalhe. O Elton chamou a atenção para uma coisa que então o STJD que analise e use um processo isonômico para a tomada de decisão. Isso eu Porque concordo. não dá para você punir com banimento um jogador da Aparecidense e pegar um jogador do Santos que se envolveu e dar 12 jogos. Faz o menor sentido isso, né? Então, ou pune exemplarmente todos os envolvidos, ou então não pune todo mundo com 12 jogos. Agora, que depois dessas sentenças ficou gostosinho para quem quiser entrar, ficou. Então, aos desonestos, tá aí. Serviram de bandeja para vocês a oportunidade de continuarem colocando em xeque a credibilidade de vocês, a reputação de vocês, colocando, inclusive, não desrespeitando, inclusive, a instituição que vocês atuam, todo o grupo de jogadores que atua com você e a torcida que é feita de trouxa por todos esses envolvidos. A torcida é feita de otária, todas as torcidas dos jogadores que defenderam seus clubes são otárias, foram feitas de otárias, porque esse cara, enquanto você está lá torcendo, não é palpitando não, torcendo, esse cara está te ludibriando a instituição, ludibriando as casas de aposta, ludibriando tudo. É isso aí. Ô, gente,